Tinhas meio palmo de altura quando ficaste órfão. Teu pai era um dos homens mais feios do mundo, mais inteligente e culto, com uma conversa fascinante e viajadíssimo. Daí em diante, tomei a tarefa de olhar por ti como se fosses meu filho. E cresceste na nossa casa tão cheia de livros de teatro, de gravuras de teatro, sempre com gente de teatro à nossa mesa, ouvindo falar de teatro da manhã à noite. Uma vez te encontrei brincando com uma máscara muitas vezes centenária. Não podias compreender a raiva que tomou conta de mim ao te ver de mãos pequeninas e morenas, te divertindo com esse retalho de seda esburacada por olhos. Sempre fiz o possível e o impossível para que não te interessasses pelas coisas que amo, forçado pelo ambiente em que crescias. É verdade que frequentemente te cobria de ameaças. Corto-te a mesada, um dia perco a cabeça e acabo te dando umas chicotadas. Mando-te quando menos esperares para o fim do mundo. E tudo isso por quê? Na faina de não te querer de maneira alguma metido nas minhas aventuras de sonho, desejando-te e a teu irmão uma vida mais prática e mais compensadora financeiramente. Via-te misturado com gente da tua idade ou mais velha, sem apego a livros, não gostando de música nem de teatro, nem de coisa alguma que consola a chatice da vida. Pascoal Carlos Magno era meu tio e tutor. Meu pai faleceu quando eu tinha dois anos de idade. E a minha mãe era irmã do Pascoal Carlos Magno. E ele se tornou meu tutor. Me criou como se fosse um filho. Me deu educação, cultura e me levou para morar com ele em Santa Teresa. Ele foi um pai não muito severo, mas era um pai rigoroso. Ele obrigava eu a ler um livro durante a semana, senão não tinha saída no fim de semana. O primeiro livro que eu escolhi foi O Navio Fantasma. Eles tinham um carinho especial por mim. Ele me levou para trabalhar, inclusive, no gabinete dele, quando ele foi do Juscelino Kubitschek. Ele foi para a Europa servir como diplomata. O tio Pascoal era um homem de uma cultura excepcional. Ele escreveu um dos romances mais lidos da literatura brasileira, Sol sobre as Palmeiras. Ele retrata a história da família dele. E o pai e a mãe chegaram como imigrantes italianos, ficaram morando em Paula Matos e Santa Teresa. A história dele, nesse livro, ele com 16 anos conseguiu uma bolsa no Mosteiro de São Bento, né? E entregava refeições que a mãe fazia para pessoas diversas. O pai era alfaiate, lutou com muita dificuldade. Mas ele já era um gênio com 16 anos. Já escrevia poesia, enfim. Começou a trajetória dele muito cedo. E ele, quando já diplomata, ele já tinha escrito algumas peças, Seremos Sempre Crianças, O Amanhã Será Diferente. Ele já era um homem, era um dramaturgo, teatrólogo, romancista, um homem de grande importância no Brasil, e foi o fundador do Teatro Estudante do Brasil, que lançou um dos maiores atores brasileiros, Sérgio Cardoso, na peça Hamlet. Atores famosos como Procópio Ferreira, como Sônia de Oiticica, Paulo Porto, atores que se tornaram famosos. Isso tudo num teatro moderno, diferente no Brasil. O teatro no Brasil existe antes de Pascoal Carlos Magno e depois de Pascoal Carlos Magno. Em 1952, eu ajudei
o tio Pascoal a construir o Teatro Duzi no andar térreo da casa dele, um salão que existia lá. Ele fez o menor teatro do Brasil de 100 lugares para autores de teatro novos que não tinham oportunidade no mercado. O Teatro Duzi funcionou de 1952 a 1956. O Teatro Duzi recebeu a visita de atores internacionais. Piangi, Debbie Reynolds, Victor Gassman, Jean-Louis Barrault. Foi capa do New York Times. Era realmente um sucesso o Teatro Duzi, conhecido internacionalmente. E o Pascoal lançou também vários atores novos que se tornaram famosos. Glaucio Rocha, Otto Bacho, Agildo Ribeiro, Teresa Altazésar, Carlos Alberto e outros. Em 1952, o Teatro Duzi, em plena atividade, recebeu a visita também de atores nacionais, entre eles Bibi Ferreira, uma atriz famosa brasileira. Nós nos conhecemos, namoramos, fomos viver juntos e dessa união nasceu uma filha, Teresa Cristina. O tio Pascoal escreveu uma carta ao jovem ator, no Correio da Manhã, onde ele tinha uma coluna permanente e diária de teatro. A origem da carta foi de um espetáculo de teatro que ele assistiu, onde eu estreiei no Teatro Duzi, numa peça A Volta. Ele viu a peça e me deu uma série de conselhos, me advertindo a vida de um ator, os sacrifícios que eu ia encontrar, as dificuldades. O Pascoal foi nomeado cônsul-geral em Milão, já no ano de 1955, e foi obrigado a deixar atividades dele aqui no Rio, do Teatro Duzi, entregando a administração, e foi servir em Milão. E me levou na companhia dele para estudar teatro na Europa. Eu passei um período em Roma, na Academia Libera Romana, aprendendo a interpretar, enfim, convivendo com a minha vida, que era o teatro, e seguindo os passos do meu tio Pascoal Carlos Magno. Em 1956, retorno ao Rio de Janeiro, e em seguida, Pascoal Carlos Magno volta ao Brasil a pedido do presidente da República, Juscelino Kubitschek, para trabalhar no seu gabinete. Em maio de 1956, eu estava numa cidade do estado do Rio de Janeiro, Miguel Pereira. À noite, visitando, estava hospedado num sítio próximo de uma tia em Avelar. Como era muito tarde da noite, nós resolvemos nos hospedar num hotel, fazenda, em Arcozelo. E ficamos lá, pernoitamos lá, eu e meu irmão, que estava na minha companhia na ocasião, Alberto. No dia seguinte, eu vi que fazenda linda, antiga, uma sede, a Patinofero e foi fundada, ou existiu depois daquela fazenda da aldeia de Arcozelo. Eu achei muito bonito o local, o fazendeiro nos contou sobre a história da fazenda, a quantidade de escravos, a rebelião que houve, né? E tudo partiu daquela área. Eu disse, eu gostei muito, né? E achei um lugar bonito, bonito. Cheguei ao Rio de Janeiro e falei com o Pascoal, tio Pascoal, né, da fazenda, da aldeia de Arcozelo, muito bonito. Ele manifestou o desejo de conhecer. Eu levei ele ao Hotel Arcozelo. Aí começa a história da aldeia de Arcozelo.
Ele ficou deslumbrado com aquela fazenda de 51 mil metros quadrados de sede e 100 mil metros quadrados área total. Manifestou desejo de arrendar a fazenda e soube que pertencia a um amigo dele particular, João Pinheiro Neto. Aí o tio Pascoal procurou o João Pinheiro Neto, que tinha sido ex-ministro do João Goulart da Reforma Agrária. Foi caçado por essa razão, foi preso e falou que queria arrendar a aldeia. Aí o João Pinheiro Neto falou: por que você não toma posse da aldeia? Eu te dou a aldeia desde que você transforme numa fundação em nome do meu pai, João Pinheiro Filho, que seja uma atividade cultural, sem fins lucrativos. Aí o Pascoal concordou, ficou contente, e nesse dia foi um dia maravilhoso para ele. Pascoal reuniu amigos, né, e fundou a Fundação João Pinheiro Filho. Tá? E ficou 9 anos na fazenda, reformando silos, transformando a cocheira em albergue para estudante, fez sala de música, construiu um teatro naquelas árvores frondosas, seculares, o único anfiteatro no Brasil. Fez o teatro Renato Viana, sala de música, enfim. E resolveu inaugurar a aldeia. Então foi em Copacabana, reuniu um grupo de amigos e não amigos, numa caravana, saíram de lá. E em 1965, em dezembro de 65, ele fundou realmente a aldeia de Arcozelo. A partir dali começou a funcionar a aldeia de Arcozelo. E realizou alguns festivais de estudantes do Brasil inteiro da aldeia de Arcozelo com seus recursos particulares, de diplomata. Isso que aconteceu. E a aldeia começou a funcionar de uma forma maravilhosa, né? O Pascoal estava encantado com a aldeia. Como ele tinha o sonho de ter um centro para poder criar todas as atividades dele naquele centro. E para ele foi realmente uma coisa formidável na vida dele, porque ele pôde realizar naquele centro tudo que ele pretendia fazer, né? Mas foi acontecendo que foi acabando os recursos dele. Ele recorreu à Funarte, que era o órgão responsável do Ministério da Educação. Pediu auxílios financeiros, foi negado. Não houve iniciativa nenhuma, nem do INASEM, nem do Sindicato de Artistas, para ajudar ele financeiramente. E ele estava vendo que ele não poderia mais conduzir a aldeia de Arcozelo. Inclusive, nesse período da administração dele, ele vendeu a casa dele em Santa Teresa para ajudar a aldeia. E com aqueles recursos da venda da casa ainda continuou fazendo festivais. Mas chegou um momento que ele viu que era difícil ele continuar com aquela obra, que ele era a obra para ele, na vida dele, mais importante, a aldeia de Arcozelo. Então ele, numa atitude desesperada, ele foi ao programa da televisão Fantástico e ameaçou a colocar fogo na aldeia, desesperado. Houve uma repercussão nacional essa atitude dele. Ele chegou arrasado na televisão, no Fantástico. Nada. Então, em 24 de maio de 1980, ele faleceu.
Mas antes de falecer, um dia na aldeia, uma noite, ele já bem doente, eu estava ao lado dele. Ele, no anfiteatro, ele me disse: meu sobrinho, meu filho, se eu falecer, eu gostaria que você continuasse com a obra da aldeia. Ele disse: tio Pascoal, eu vou fazer o possível, porque eu não sou Pascoal Carlos Magno, eu sou Armando Carlos Magno, mas eu vou, se houver essa necessidade, eu vou atender esse seu pedido. Após o falecimento dele, a Fundação João Pinheiro Filho se reuniu uma semana depois, ou um pouco mais, né, e resolveu me nomear como diretor executivo da aldeia Jacuzelo. Eu então parti para a aldeia. Encontrei a aldeia em perfeito estado. O Pascoal faleceu e deixou a aldeia. Todo estava funcionando, quer dizer, sem ninguém, vazia, sem um funcionário, só com a portaria, que tinha um porteiro que permaneceu lá, Luciano. E eu fiquei alguns dias sozinho naquela fazenda, pensando como eu ia começar a administrar a aldeia Jacuzelo. Eu retratei o quarto dele na aldeia Jacuzelo exatamente como era em Santa Teresa. A mesma cama que ele dormia, certo? A mesma máquina de escrever que ele escrevia, o telefone ao lado da cama dele, o livro que ele estava lendo. Tudo isso eu deixei na aldeia. Era o quarto dele como foi, como era em Santa Teresa, onde ele faleceu. E pensei que não era tão fácil como eu estava achando. Eu estava encontrando dificuldades para administrar sozinho. E procurei na região alguém que quisesse trabalhar. Contratei 3 empregados que foram muito importantes, que me ajudaram a administrar a aldeia Jacuzelo. E eu achei e tomei a iniciativa de reformar o teatro, que era o único setor da aldeia Jacuzelo que estava precisando de reforma. Vendi uma casa que eu tinha na Praia Seca e com esse recurso reformei todo o teatro Renato Viana, para ele funcionar profissionalmente, com o sistema elétrico, gambiarra, e convidei o ator Agildo Ribeiro para reinaugurar o Teatro Renato Viana. E nós reinauguramos, ele fez 3 espetáculos e lotou o teatro. Lotou o teatro, foi um sucesso. Isso me animou muito. Depois os Trapalhões arrendaram o Teatro Renato Viana, e a aldeia toda, né, para fazer aquele filme Saltimbancos. E foi mais um auxílio financeiro. Fiquei entusiasmado e comecei a administrar a aldeia dentro dessas possibilidades que apareceram. Mas os recursos também acabaram, né? Nós tínhamos um barzinho chamado Poema Bar, que todo sábado, todo fim de semana dava sereste, era um recurso financeiro, mas, né, as pessoas familiares que passaram a frequentar a aldeia, né, ajudavam também financeiramente, mas isso não era suficiente. Foi um problema difícil, eu não sabia como continuar com a aldeia. Escrevi para todas as companhias de teatro do Rio de Janeiro, oferecendo o teatro da aldeia, dizendo que o teatro estava devidamente equipado para receber qualquer companhia profissional, e eles não se interessaram. Então, eu não tinha como mais funcionar com a aldeia. Eu peguei as chaves da aldeia, das dependências, procurei o presidente da Fundação João Pinheiro Filho e entreguei a administração da aldeia. Entreguei com o acervo dela.
já tinha um teatro, um piano Yamaha. A biblioteca do Pascoal que ele levou quando foi para a aldeia de 5.000 volumes, de obras maravilhosas da vida dele, que ele, né, como diplomata, escritor, dramaturgo, né? E uma pinacoteca de quadros da residência dele, de pintores famosos, de Cavalcante, da Costa e outros que ele levou para a aldeia. Entreguei isso tudo ao presidente da fundação. Todos partiram. Volta o silêncio, o recolhimento, o ar de eternidade que transita nas coisas, na paisagem. Pascoal Carlos Magno, que todos reconhecem como o amigo número 1 dos estudantes do Brasil, vagueia de um lado para o outro, entre as árvores e a sombra delas. Tenta descansar. Como o país não tem memória, ele nem sabe da existência do Pascoal. Tá? O jovem brasileiro hoje não sabe o que é Pascoal Carlos Magno, né? Então o Pascoal achava que para um ator se tornar ator, ele tem que conhecer tudo que o teatro oferece a ele. Ele aprendia todas as artes relativas à cultura teatral. Ele aprendia cenografia, contra-regra. Um ator tinha que ter a humildade e também de ser um contra-regra, trabalhar na coxinha do teatro, ajudando, arrumando, e mostrar que é possível, se houver realmente vontade dos jovens, que se vocês tiverem o espírito de batalha, de luta, vocês poderão realizar tudo que vocês estão pensando. Essa é a história que eu tinha que contar a vocês da aldeia de Arcozelo. A aldeia que eu participei, que eu vivi, desde do seu nascimento até esse momento que eu vi a aldeia de Arcozelo. E assim eu termino a minha história. Aqui tens, neste primeiro dia do ano, teu retrato e esta carta aberta. Nunca de fato te agradeci o gesto que tiveste, o de me considerando de fato teu pai usar meu sobrenome. Se continuas no teatro, todos que implicam comigo vão perseguir-te e vão exigir de ti mais que pedem aos outros da tua idade e da tua pouca experiência. Vejo que estás sorrindo, muito bem. Se o teatro não te trouxer fortuna, nem glória, não me acusarás de te haver influenciado, nem poderás dizer nas tuas horas de desânimo que devias andar por outros caminhos e que te conduzia a este de renúncia, sofrimento, luta, de recompensa vaga e sempre insatisfatória. Este, caso seja o teu, dar-te-á como me tem dado, por tê-lo abraçado com amor e um entusiasmo que a idade não o diminui, a alegria de realizar o teu próprio destino.